Olha só, pessoal, STF acaba de confirmar prisão, Moraes foi pego de surpresa e ministro faz duras críticas. Inclusive, nós temos uma manifestação de um jornal americano a respeito da nossa corte, que está muito, mas muito mal falada lá fora. Acabou de ser essa bomba, prisão confirmada pelo STF e Moraes pego de surpresa. Vou trazer tudo para vocês a partir de agora. Mas deixa o seu like aí para fortalecer, é muito importante o seu joinha, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, que são informações importantes a respeito do que tem acontecido no nosso cenário político brasileiro, tá? A primeira informação que eu venho trazer para vocês é a respeito do jornal americano New York Times, falando a respeito aí do STF, que está exposto para o mundo, e a visão do mundo a respeito da nossa corte não está muito boa. Assista esse vídeo que eu vou trazer para vocês agora, olha só, presta atenção. O jornal americano do New York Times publicou uma reportagem criticando o Supremo Tribunal Federal por estar, nas palavras do jornal, desfazendo a Operação Lava Jato. A Aline Beckett tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Aline. Oi, Colombo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom, o jornal norte-americano fez duras críticas ao STF, afirmando que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes de réus envolvidos na Operação Lava Jato. O texto recebeu o seguinte título, abre aspas, um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito, fecha aspas. A reportagem criticou... Olha só. A visão do The New York Times e dos Estados Unidos é a respeito aí de o STF estar, assim, praticamente numa situação horrível, né? E aí vai daí para pior. Continue assistindo o vídeo que vocês vão entender. Diretamente também, a reportagem criticou diretamente também, está sendo desfeito, fecha aspas. Um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito. Se fala em corrupção. É essa a visão que os Estados Unidos, que o mundo está tendo da nossa Suprema Corte. Fecha aspas. A reportagem criticou diretamente também o ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou as condenações de Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmitt. O argumento que foi utilizado pelo ministro é de que as provas obtidas não podem ser usadas para fundamentar as decisões judiciais. E, além disso, o ministro chegou a anular também as multas que foram aplicadas às empresas como a Odebrecht e a JBS. O New York Times chegou também a chamar a atenção em relação a relação do ministro Dias Toffoli com o Partido dos Trabalhadores antes da indicação dele ao Supremo Tribunal em 2009. Eu lembro a vocês que o ministro foi advogado do PT, ligado ao presidente Lula, e segundo o New York Times, isso acaba levantando aí questionamentos sobre a imparcialidade na atuação do ministro Dias Toffoli no STF. Colombo. Obrigado, Ali. É isso, gente. Então, a nossa Suprema Corte está bem mal vista lá nos Estados Unidos e também no mundo. E isso, obviamente, também pela figura do Alexandre de Moraes, né? Que acabou de cometer, na minha visão, uma atrocidade. E nós temos muitas questões para falar a respeito desse assunto. Vocês sabem que tem esse suposto golpe, eu falo suposto porque não há confirmação efetiva, não há o devido processo legal ainda. Então, quando nós olhamos para o golpe, o suposto golpe de Estado, com a ideia ali de matar e de envenenar Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, né? Adivinha para onde que vai esse julgamento? Gente, infelizmente, nós temos aqui a notícia de que Moraes quer levar este caso do golpe para a primeira turma. Pois é, gente, quer levar para a primeira turma. Essa é a matéria do Revista Oeste. A decisão gerou desconforto entre ministros que não participam do colegiado. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de submeter o processo do suposto golpe de Estado à primeira turma gerou um grande desconforto entre alguns ministros da corte. O jornal Globo divulgou a informação nesta terça-feira, dia 26. Os magistrados entendem que o plenário seria mais adequado para julgar o caso, dada a seriedade das acusações dos envolvidos. Essas questões mais relevantes deveriam sempre ir a plenário, afirmou um ministro em caráter reservado ao Globo.
Esse magistrado não participará do julgamento. Moraes parece repetir a unanimidade da votação anterior na primeira turma, como no caso da suspensão do Twitter/X de Elon Musk. A Polícia Federal mostra que a suposta tentativa de golpe incluía planos para assassinar Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A primeira turma é composta, aí que está o problema, a primeira turma é composta pelo Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, os dois últimos indicados por Lula. Então, gente, aqui, se não é uma manobra, né, para tentar tirar o do Moraes da reta, eu não sei o que pode ser, né? Ou, não sei, ou se é para realmente prejudicar o Bolsonaro, não dá para a gente saber qual que é a ideia disso aqui, né? Mas, fato é que Moraes, querendo levar para a primeira turma, onde tem 2 indicados do Lula, né? E nós temos aqui outros 2 que estão ali mais para o Alexandre de Moraes. E o próprio Alexandre de Moraes, a ideia aqui, de fato, é prejudicar o ex-presidente Bolsonaro. Valendo lembrar que, gente, se confirmar que são apenas atos preparatórios e não houve nenhum ato de execução, né, não há que se falar em crime cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais envolvidos, tá? Tudo isso ainda vai ser investigado. Então, gente, a situação agora pro Alexandre de Moraes está ficando cada vez pior. Inclusive, temos aqui duras críticas do ministro Fux a respeito desse assunto. Eu vou trazer aqui para vocês o vídeo do Fux agora aí para vocês na tela. Preste atenção, você que está gostando, vai deixando like aí, vai compartilhando o vídeo, e se você ainda não se inscreveu, clica aqui no sininho e se inscreva, é de graça, todo dia você fica atualizado a respeito do que tem movimentado a política do nosso país. Veja aí o que disse o ministro Luiz Fux, presta atenção. Não se podem desconsiderar as críticas, Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior
do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Então, está aí, gente. Pois é, duras críticas do Fux à própria corte, né, do STF. E que, assim, gente, a situação está cada vez mais difícil, porque a gente compreende, com todas essas notícias, que quem está comandando o Brasil é o STF e, quiçá, Alexandre de Moraes, que está correndo sérios riscos, mas que, ao mesmo tempo, eu não consigo entender como pode uma pessoa de tanto poder e ninguém resolver nada, né? Então, Polícia Federal, STF com Alexandre de Moraes comandando o nosso país. E agora a gente vem trazer uma notícia muito triste para uns, para outras pessoas talvez não, né? Não é um motivo de tristeza, é um motivo de alegria. E aí eu não vou expor a minha opinião sobre isso, tá? Mas fato é que nós temos a confirmação de prisão do STF, tá? STF decide e confirma por manter prisão do ex-jogador Robinho, 9-2, tá? O STF decidiu por 9-2 manter a prisão do ex-jogador Robinho. A decisão foi tomada no plenário virtual com participação dos 11 ministros. Robinho cumpre pena por causa da violência, de uma violência contra uma mulher albanesa na Itália. Está preso na penitenciária 2 de Tremembé. Vou trazer aqui a matéria para vocês também, do jornal O Globo, do jornal do G1, que confirma essa informação que eu estou dando para vocês agora, tá? Olha só. Robinho segue preso, decide STF, placar foi de 9-2. Ministros analisaram 2 recursos da defesa em plenário virtual. Robinho cumpre pena no Brasil após ter sido condenado por um crime de violência sexual na Itália. O julgamento de 2 pedidos de liberdade apresentados pela defesa de Robinho terminou nesta terça-feira. A análise foi feita no plenário virtual e todos os 11 ministros votaram. Prevaleceu o voto do relator, do ministro Luiz Fux, que nós acabamos de ver aqui ele falando, né? Como votaram os ministros? Para manter a prisão de Robinho, foi de Luiz Fux, que é o relator, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Para soltar Robinho, quem votou foi Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O tema chegou ao tribunal depois da decisão do STJ, que determinou o cumprimento no Brasil da pena pelo crime cometido na Itália. Então, teve vários pedidos de liberdade, mas não foi concedido. Robinho vai seguir preso até então por um prazo indeterminado. Que triste um grande jogador como era o Robinho terminar a carreira dessa forma, né? Muito lamentável, mas que que a justiça seja feita e que ele cumpra a pena pelos crimes que ele cometeu, tá bom, gente? Eram essas informações. Deixa o seu joinha aí, o seu like é importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. A inscrição é de graça e diariamente você fica atualizado sobre tudo que movimenta a política, economia, benefícios sociais aqui no nosso país.